Perfeito! Nosso jogo tem fases, tem itens animados, mudança de imagem de acordo com o movimento. Nosso jogo está completo. E aí, pessoal, tudo jóia? Sou o professor Jean Rafael, professor de tecnologias aqui da Navemaker. Se você não viu os vídeos anteriores, pode ser que você fique um pouco perdido aqui. Então eu vou deixar aqui no card a playlist para você poder assistir, ok? Até então nós tínhamos um jogo onde a gente tinha um cenário apenas, aqui o nosso Tile Map, e nós tínhamos também itens estáticos, como por exemplo essa moeda aqui. A gente hoje vai trabalhar também com a animação dessa moeda. E nós criamos relações entre o movimento do gato e a imagem que ele aparece. Então, quando ele está pulando, ele mostra a imagem dele pulando. Quando ele está caindo, ele mostra a imagem dele caindo e assim por diante. A mesma coisa quando a gente está andando para trás. Ele vira a imagem. Hoje, então, nós vamos criar mais fases para o nosso personagem e também animar os nossos itens. Como que a gente faz isso? Primeiro de tudo, nós vamos ter que criar uma função. O que é uma função? Uma função é uma maneira de você juntar um grupo de códigos, um grupo de blocos em um só grande bloco. Eu vou criar uma função chamada comece a fase. Como que a gente cria essa função? Nós vamos aqui em avançado e nós vamos em functions, aqui. E eu vou criar uma função, make a function. E aqui eu coloco o nome da minha função, né? Começar nível. Então, essa função vai rodar toda vez que o meu jogo começar. Mas como que funciona essa dinâmica? Você vai ver que parece muito complicado isso que eu estou falando, mas as funções elas servem para organizar o seu jogo. Então, olha só, tudo isso daqui eu vou colocar dentro dessa função aqui. E aqui no onStart, eu vou pegar aqui em Functions. Perceba que agora ele criou um bloquinho chamado call começar nível. Ou seja, ele chama, call quer dizer chamar, chame a função começar nível. Em tese, eu não mudei nada. Ele chama a função e a função faz todo o resto. Qual que é a vantagem de fazer isso? Aqui a gente vai poder agora trabalhar com coisas que vão ser globais do nosso jogo e coisas que vão ser por nível, ok? Calma que vai ficar mais claro. E também nós vamos ter que criar uma maneira do nosso jogo conseguir saber em qual fase o nosso gato está. Você tem que entender que o jogo não sabe em qual fase ele está. Eu preciso ter uma maneira de saber. E por que isso é importante? Porque vamos supor, eu estou aqui com o meu gato, batalhando aqui contra as abelhas. Quando eu chegar lá no final, no meu troféu, eu vou querer que ao invés de o meu jogo acabar e falar que eu ganhei, que ele passe para o próximo nível. Eu sei que isso é intuitivo para a gente, é só passar para o próximo nível. É claro! Só que eu estou lidando com um programa de computador. Eu preciso criar uma relação. O que vai acontecer quando eu encostar no troféu? Antes eu ganhava, agora eu vou passar para o próximo nível. Como que eu posso fazer isso? A gente vai criar uma variável. Variáveis é um espaço que a gente reserva para alguma informação. Por exemplo, a variável vidas do meu gatinho. Ela salva quantas vidas o meu gatinho tem em cada momento. Então, se eu perder uma vida, o computador, o programa vai lá na variável vidas e fala quantas vidas ele tinha? Ele tinha 2. Então, tira uma. Então, agora ele tem uma. Para ele poder salvar essa informação, ele precisa das variáveis. A gente vai fazer a mesma coisa, só que agora com os níveis. Eu preciso ter uma variável que vai falar para o meu programa em qual nível o meu gatinho está. Como que nós criamos essa variável? Nós vamos aqui na aba Variables. E eu vou criar uma variável. Perceba aqui que ele já mostrou aqui para mim todas as variáveis que eu já criei. Vocês já criaram essas variáveis? Eu? Sim, você! A variável flor, gato, moeda, myEnemy. Ou seja, tudo isso são variáveis. Só que a gente não falava com esse nome. Então vamos criar uma variável. E o nome dessa variável vai ser nível, né? Então, ela vai guardar em qual nível o meu gato está. No começo do meu programa, eu preciso garantir, quando começar, a primeira vez que o usuário ligou o joguinho, eu preciso garantir que a fase seja 0. Jean, 0 não é 1. Normalmente, a gente em programação começa as contagens de 0. Então, a fase 1 vai começar em 0. Fase 2, 1. E assim por diante. Então, a gente vai vir aqui no bloco onStart e vai pegar o bloquinho Set Nível to 0. Tá? Nós vamos setar o nosso nível, a nossa fase, em 0.
garantindo que a primeira fase seja a primeira fase. E eu vou chamar a função começa nível. Agora aqui que está o pulo do gato. Antes de eu chamar o meu tilemap, eu vou verificar. Ele está em qual nível? Se ele estiver no nível 0, eu vou chamar o primeiro tilemap. Se ele estiver no nível 1, eu vou chamar o segundo. E assim por diante. Aqui a gente já trabalhou com esse bloquinho aqui que está na aba Logic. Esse bloco é o if, else. Se não. Vamos pegar ele e vamos colocar ele aqui, ó, logo depois do nosso set background image, tá? Na verdade, pode até ser depois aqui do nosso gato. Ó. Segura Ctrl para mover só um bloco. Aqui, ó, depois do nosso gato. Beleza, porque eu criei o personagem e isso é inerente de qualquer fase. Tudo que independe da fase que eu estou, eu posso deixar antes, tá? E aqui, eu vou colocar o meu tilemap, esse aqui, segurando o Ctrl, eu vou colocar ele aqui no if. Então, se uma condição que eu vou criar for verdadeira, eu vou chamar o tilemap que a gente criou. Que condição? Aqui eu vou usar o bloquinho de comparação, que também está lá em Logic, esse primeiro aqui, ó. E eu vou pegar e colocar aqui nesse primeiro espaço a minha variável. Vamos lá em Variables, nível. Se o nível for igual a 0, eu vou chamar o primeiro tilemap. O que eu vou criar então? Eu vou adicionar mais uma condição. Se não se, vamos duplicar isso aqui. Então, se o meu nível for 1, então nós vamos em Scene. E aqui nós vamos pegar o bloquinho Set Tilemap 2. E agora a gente vai criar a nossa nova fase. Vamos clicar aqui. Perceba o seguinte, nossa fase, até então, ela tinha esse tamanho aqui, ó, 16 por 16. Só que 16 por 16 dá para criar pouca coisa. Eu quero criar uma fase mais larga, para eu ter mais objetivos. Inclusive, eu posso aumentar a altura dela também. E vai ser exatamente o que eu vou fazer. Nós vamos vir aqui. Eu quero, a primeira é a largura. Eu quero uma largura de 40 pixels, olha só. E uma altura de 20 pixels. Assim, eu vou poder adicionar mais obstáculos, mais desafios. O jogo vai ficar mais interessante. Vamos em My Tiles e tá aqui todos os nossos tiles. Antes de eu prosseguir, é interessante eu testar para ver se realmente o meu gatinho pode ir em todos os lugares. Nosso jogo ainda não tem uma relação de como que o nosso personagem vai passar de fase. O que eu vou fazer para já testar de cara? A gente aqui no começo do nosso jogo, eu vou colocar 7, meu nível 2, e aqui eu vou colocar para 1. Então ele já vai começar no nível 1. Qual é o problema? Eu não coloquei um lugar onde o meu gatinho vai surgir. Então ele surgiu num lugar aleatório. O lugar onde o meu gatinho vai surgir deixa eu tirar minha webcam aqui, o bloquinho rosa. Então eu já vou colocar ele, porque isso a gente precisa. Então, done. E agora sim, nosso gatinho vai surgir do bloquinho rosa. Às vezes demora um pouquinho para ele atualizar. E vamos testar se ele está conseguindo ir em todos os lugares. Do jeito que a física do jogo está, ele não consegue subir em uma altura de mais de 2 bloquinhos. Então vamos corrigir isso no nosso desenho. Pronto, chegamos ao final. Tá funcionando. Só recapitulando, aqui nós estabelecemos que o bloquinho rosa é onde o nosso gato começa, o bloquinho amarelo é onde vai ter moedas e o bloquinho vermelho vai ser onde vão ter flores. E olha que sensacional. Só da gente ter alterado o nosso tilemap, ele já adicionou todos os nossos itens. Da maneira que a gente programou. Tem um detalhe aqui, gente, que não tá me agradando. Toda vez que eu venho, pego essa flor aqui, ó, e mata essa abelha, aparece eu pedindo like pra você, poxa. Esse vídeo top, com essa programação toda de graça pra você, tá valendo um likezinho, né? Já deu like? Já se inscreveu? Certeza? Então vamos continuar o vídeo. O que tá faltando aqui agora? Falta a gente adicionar uma relação entre quando o nosso personagem muda de fase. Então aqui no começo nós vamos deixar set nível to 0, né? Ele vai começar em 0. E lá nos nossos overlaps, a gente colocou que quando ele passar no troféu, ele vai ganhar o jogo. Nós vamos modificar essa parte. Então aqui, ó, quando o sprite do tipo player passar pelo troféu, ele vai ganhar? Negativo, ele não vai ganhar mais. Vamos dificultar a vida do gatinho. Eu não ouvi o que eu ouvi, ouvi? O
que vai acontecer? Nós vamos pegar aqui um bloco de variables e setar change nível by 1. Ou seja, ele vai mudar o meu nível em 1. Toda vez que ele chegar em troféu, ele vai mudar o nível em 1. O que a gente pode colocar aqui? Porque eu preciso de uma finalização. Por enquanto, nosso jogo só tem 2 fases. Você vai poder acrescentar quantas fases você quiser. Mas eu preciso garantir que quando ele chegar na última fase, ele encoste no troféu, ele ganha. Então, o que eu vou fazer? Uma comparação. Nós vamos vir aqui em Logic, if, se. Então, ele vai mudar o nosso nível por 1. Se, e aqui eu vou fazer uma relação usando também um bloco de comparação. Se o meu nível, vamos pegar aqui variável o nosso nível, for igual, toda vez que ele pegar o troféu, eu vou aumentar 1 e vou fazer esse teste. Então, ele passou do nível 0 para o nível 1. Top. Chegou no troféu, o nível era 1. Encostou no troféu. Mudou para mais 1, acrescentou mais 1, agora o nosso nível é 2. Existe nível 2? Por enquanto não. Então, se o meu nível for 2, eu já vou dar o endgame, já vou finalizar o nosso jogo e falar para o meu personagem que ele ganhou. Então, assim eu já vou poupar um trabalhinho de ter que ficar pensando nisso já já. Eu me esqueci de uma coisa muito importante. Se ele encostar no troféu, eu não posso só mudar o nível. Eu preciso chamar a nossa função Start Level, que é a função que a gente criou. Então aqui em Functions, na aba Avançado, nós vamos chamar essa função Começar Nível. E vamos ver se deu certo. Tentar não morrer dessa vez, né? Nossa, essa daqui tá sofrida, essa florzinha ali. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Oh, essa não... Olha aí que top! Já mudamos de nível! Aqui a gente tem um problema. Toda vez que eu mudo de nível, as abelhas que eu deixei viva na fase anterior permanecem na tela. Se eu criei abelhas na fase anterior, o que garante que essas abelhas deixem de existir na próxima fase? Nós vamos ter que garantir isso. Então vamos resolver isso. Primeira coisa que a gente vai mudar aqui. Nós vamos tirar esses bloquinhos aqui, ó. Set nível to 3, porque senão toda vez que ele mudar de fase, ele vai ganhar novas vidas. Essa parte de background também. E a parte de criar o nosso gatinho. Essas coisas só precisam acontecer uma vez. Nessa parte aqui, como a gente viu nos vídeos anteriores, a gente cria os nossos itens. Então, antes de criar novos itens, vamos destruir todos eles. Para isso, nós vamos precisar de 3 bloquinhos apenas. Um loop. O que é um loop? É uma estrutura de repetição. E a gente vai pegar esse aqui, ó, for element value of list do. Então vamos pegar ele, colocar aqui. E aqui a gente vai precisar achar um bloquinho que seleciona os nossos sprites de um tipo. Eles estão aqui, ó, na aba Sprite. E a gente tem um bloquinho que se chama Array. Cadê? Array of Sprites of Kind Player. Esse aqui. E a gente vai colocar aqui no lugar do list. O que esse bloquinho está fazendo? Vamos botar aqui inimigo e eu vou explicar o que ele faz. Para os valores de todos os elementos do tipo inimigo, então ele vai pegar na tela inteira, no jogo inteiro, todos os inimigos e vai fazer o que eu mandar. E o que eu vou fazer? Destruir. Então vamos começar pelo inimigo. Eu vou lá em Sprites e pegar o bloco Destroy. E eu vou destruir quem? Aqui eu vou colocar a abelha, que é o meu inimigo. Na verdade é My Enemy. Não, tá? O que eu vou fazer? Eu vou arrastar esse value para cá. Isso garante que eu vou destruir apenas aquela abelha que está ali. Eu que não sou bobo nem nada, vou duplicar isso daqui para as moedas e para as flores. Duplicar. Opa! Colocar depois. Não pode colocar um dentro do outro, senão não vai funcionar. Duplicar. Esse aqui inimigo, esse aqui vai ser de flor e esse aqui vai ser de moeda. Então, antes de colocar todos os novos flores, abelhas e moedas, ele vai apagar as anteriores. Vamos ver se está funcionando. Chegar aqui no final do jogo, ó, liberei a abelha, mudei de fase. Olha aí, perfeito. Então, todos os nossos itens da fase passada foram eliminados. Só revisando aqui, galera, se você quiser colocar mais fases, aqui eu vou deixar em 2, porque senão o vídeo vai ficar muito grande. A única coisa que você vai fazer é vir aqui nesse bloco e acrescentar mais uma condição. Então, se o nível for igual a 2, e aí você vai acrescentar a nova fase. E aí você vai modificar aqui e vai modificar aqui, ó, no nosso troféuzinho. Por quê? Eu falei que se a fase for
igual a 2, ele ganhou. Mas se você tiver 3 fases, precisa ser 3 e assim por diante, tá? Então você tem que fazer só essas duas modificações. Última coisa então que nós vamos fazer nesse vídeo é fazer os nossos itens se movimentarem, criar animações. Nós temos aqui na aba Advanced uma aba só de animações. Vamos clicar nela e aqui ó, eu vou arrastar esse primeiro bloco aqui ó, para a moeda. E vamos fazer as nossas moedas terem uma animação. Vamos arrastar e colocar aqui ó. Aqui eu vou colocar moeda e vou clicar aqui, nesse espaço aqui. Deixa eu dar um zoom, né? Aqui, ó. Aqui é o tempo da minha duração, da minha animação, mas eu não vou me preocupar com isso agora. Vamos clicar aqui. O que é uma animação? Uma animação é uma sucessão de fotos. Fotos de uma maneira que tem uma alteração pequena entre elas, criando assim uma ilusão de movimento. É exatamente o que a gente vai criar. Como que a gente vai fazer para não ter que criar do zero? Eu saí aqui da aba de edição e vou clicar aqui na minha moeda. Para quê? Pegando esse bloquinho aqui, eu consigo selecionar esse desenho. Eu vou trabalhar, vamos selecionar tudo aqui, ó, com o mouse. Ctrl C para copiar. Done. Vou lá no meu desenho e pronto. Minha primeira foto da animação está pronta. Aqui do meu lado direito, eu vou acrescentar mais uma. O que eu vou fazer? Colei a minha moeda e agora eu vou modificá-la um pouco. Olha só, ele me permite achatar ela aqui, ó. Vou precisar só alterar aqui algumas coisas, como colocar a parede aqui, onde ficou sem. Vou acrescentar mais uma imagem, colar, arrasta ela aqui para baixo, aparece esse item aqui, ó, esse quadradinho, e eu posso, ó, achatar ainda mais a minha moeda. E aí o mais importante é deixar no meio. Isso aqui está um pouquinho para a esquerda. E deixar no meio, dessa forma. Aqui, ó, eu reparei que ele não está no meio, tá vendo? Que aqui está mais espaçoso do que aqui. Então vamos modificar isso. E aqui eu já tenho um número de frames interessante. Como que eu vou fazer para não ter que recriar? Porque ó, ela vai achatando e depois ela tem que voltar. Basta eu replicar essas imagens anteriores. Então eu copiei e vou colocá-la na posição certa. E pronto. Se eu apertar em play, eu já vou ter aqui a impressão da minha moeda girando. Esse último não ficou legal. Vamos deixar ele mais fininho. Muito melhor, hein? E pronto, done. E aí, para nossa animação ficar rodando para sempre, eu tenho que ativar essa opção aqui, ó, loop. Estava desligado, agora está ativado. Deu outra cara para o nosso jogo. Eu acho que dá para acelerar um pouquinho mais essa rotação. 150 vai ficar top. E a gente pode fazer a mesma coisa para todos os itens. Mas aqui eu quero fazer para a abelha. A abelha eu quero tentar fazer ela bater as asinhas. Eu vou só pegar aqui o local onde eu crio a minha abelha, nos overlaps. Depois que eu crio minha abelha, eu vou fazer a animação. Abelha, my enemy, né, verdade, que era o nome que a gente deu para ela. O loop eu já vou deixar ativado e vamos fazer a modificação. Da mesma maneira, eu vou vir aqui na abelha, cliquei na imagem da abelha, selecionar tudo aqui usando isso daqui, ou apertando Ctrl A no teclado, copiei apertando Ctrl C, vou lá na minha animação e vou dar play. Perfeito, perfeito! Vamos pintar a asa da abelha de branco. Ah, muito melhor. O nosso jogo tem fases, tem itens animados, mudança de imagem de acordo com o movimento. O nosso jogo está completo. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever e de colocar aqui nos comentários o que você quer que a gente apresente aqui nos próximos vídeos. Tchau, tchau e até mais!